Fala, gurizada, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do JS Antes do Digital. E na aula de hoje, eu vou até fechar o navegador que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Node.js e o poder que ele dá pra gente. Hoje, o Node.js, ele tá saindo muito só do lado dos computadores, né? Do lado realmente de rodar no sistema operacional, e a gente consegue estender o Node.js e as funcionalidades que ele nos dá para a web também. Ou seja, a gente consegue utilizar um carinha que faz compilações, por exemplo, do Node.js para web, né, como Webpack, o Babel e vários outros. A gente consegue estender o Node.js utilizando alguns supersets como TypeScript, etc. E também o Node.js dá para a gente a possibilidade de ter o maior repositório de código do mundo nas nossas mãos, para a gente conseguir estar integrando com todo tipo de coisa que a gente imaginar. Então, aprender sobre Node.js é algo essencial para você conseguir dar aquele próximo passo em questão de entender como as coisas no JavaScript realmente funcionam. Nessa aula estaremos abordando um pouquinho mais sobre o Node.js. Então vamos aqui já criar a nossa aula 15 e, diferente das outras, não vamos ter index HTML nessa. Então na aula 15 a gente vai falar só sobre Node.js. A gente vai colocar já logo de cara o nosso terminal lá na pasta da aula 15. Dei o CD 2 pontos porque eu estava no aula 9 e agora vamos entrar na aula 15 usando o CD aula 15. Estou com o meu terminal na aula 15, agora eu quero utilizar um pouco das funcionalidades do Node.js aqui na aula 15. E a primeira delas é a gente iniciar um projeto utilizando o NPM. O que é o NPM? NPM é o gerenciador de pacotes do Node.js. Se a gente vier aqui pesquisar o NPM, a gente vai ver que o NPM ele é um dos maiores gerenciadores de pacote do mundo. Ele gerencia códigos JavaScript e hoje ele se estende para milhões de bibliotecas e milhões de funcionalidades que a gente consegue estar instalando dentro dos nossos códigos. Desde bibliotecas para trabalhar com front-end, bibliotecas para trabalhar com back-end e também bibliotecas para trabalhar com automatizações. O Node.js ele nos dá esse poder de conseguir utilizar códigos já prontos dentro dos nossos códigos de forma muito fácil. Por exemplo, digamos que a gente precise validar e-mail, validar CPF e ter tudo isso relacionado a validações de forma fácil. O Node.js já vai ter algumas funcionalidades fáceis que permite que a gente, por exemplo, utilize bibliotecas de validação, como Youp, Joy e várias outras, né, para validar e-mail, validar telefone, validar CPF e entre outras. Ou então para a gente gerar projetos utilizando os frameworks famosos do mercado, como o React, o Vue, o Angular, né, Gatsby, Next, os frameworks front-ends insanos do mercado, ou então para a gente conseguir estar utilizando funcionalidades de back-end, como Adonis, Nest, Express e etc. Então, o Node.js ele vai permitir que a gente utilize bibliotecas e também vai permitir que a gente tenha uma melhor performance trabalhando com o nosso código. E o que a gente vai fazer hoje aqui é iniciar um projeto com Node.js, vendo algumas das funcionalidades do Node.js e colocando algumas bibliotecas legais para a gente estar construindo o nosso código. Então aqui na aula 15 eu já vou criar o meu arquivo index.js, mas também vou rodar o comando npm init. npm é justamente o gerenciador de pacotes do Node que já vem instalado automaticamente quando a gente instala o Node. Então, se você tem o Node, você tem o npm. Na hora que eu rodo o npm init, ele pergunta qual é o nome do meu pacote. Vai ficar aula 15 mesmo, a versão 1.0, descrição, aula de número 15, o meu entry point index.js. Esse entry point é basicamente que é o arquivo principal do nosso projeto. Então, como aqui está index.js, vai ficar index.js mesmo. Comando de teste, eu não vou colocar nenhum por enquanto. Repositório do Git, por enquanto ainda nenhum. Palavra-chave, nenhuma também. E o autor, Manuel Antunes. Licença, eu vou colocar a licença MIT, vou deixar esse código livre. A licença MIT é a licença de código aberto, código livre total open source. E se está ok? Sim. Já criou aqui esse arquivo package.json aqui na raiz do nosso projeto. E esse arquivo package.json é justamente o arquivo que permite que a gente instale bibliotecas, né, utilizando o Node.js. Então eu consigo instalar várias bibliotecas do Node.js que dão performance para a gente na escrita de código. Por exemplo, eu vou ter biblioteca do Firebase, que permite que eu faça aqueles processos lá do Firebase de forma mais simples, sem necessitar da função fetch, que vão integrar melhor com Firebase, etc. Eu vou ter bibliotecas que me permitem utilizar funcionalidades de back-end no front-end,
como Webpack, como Webpack Mix, né? Laravel Mix e etc. E também vou conseguir utilizar scripts. Uma biblioteca que eu vou instalar agora, né, um projeto que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai transformar o nosso Node.js em algo que possa utilizar import e export. Então a gente vai criar um projeto cujo a gente consiga usar import e export no Node.js como se fosse no front-end. Então para isso a gente vai instalar duas bibliotecas. Para a gente instalar bibliotecas aqui no nosso projeto, a gente roda o comando npm install. Para isso eu vou rodar o comando npm install sucrazy, né? Essa é a primeira biblioteca que a gente vai estar instalando, né? Então ele já instalou aqui o sucrazy. E também vou instalar uma outra biblioteca usando o npm install NoDaemon. Então eu vou estar usando o NoDaemon e o sucrazy. Olha só, ele vai gerar para a gente aqui uma pasta chamada Node Modules. Essa pasta Node Modules é aqui onde vai estar todas as nossas bibliotecas instaladas no nosso projeto. Então ela é uma pasta muito importante, tudo que é relacionado às nossas bibliotecas vai estar aqui e a gente tem que manter essa pasta aqui para que nossas bibliotecas funcionem. E agora, beleza, instalei o NoDaemon, instalei o sucrazy, o que é que eu faço? Eu vou criar um comando aqui na parte de scripts chamado dev, né, que vai ser o nosso comando de desenvolvimento. Esse comando dev, ele vai permitir que a gente, na hora que rodar o comando npm run dev, ele execute funções do sucrazy e do NoDaemon para conseguir fazer a compilação do nosso JavaScript do lado do servidor para o JavaScript do lado do cliente, para a gente conseguir usar import, export, etc. Então, eu vou, aqui na hora que eu rodar o comando dev, ele vai rodar o comando nodemon index.js. Só que, para o Nodemon entender que ele tem que usar o sucrazy, né, que é justamente a biblioteca que faz essa compilação, que permite que a gente use o JavaScript do lado do cliente lá, o ES6, aqui no JavaScript normal, eu vou criar um outro arquivo aqui na raiz, que vai ser o meu nodemon.json, e dentro dele eu vou criar uma propriedade chamada exec map sucrazy node. E agora, na hora que eu rodar o comando npm run dev, ele já vai conseguir entender o meu index.js como algo que funciona import e export. Então, vamos fazer aquele clássico exemplo que a gente já tinha lá dos atendimentos. Vou pegar eles aqui, os exemplos em Node.js, né? Tem aqui esse do lead, vamos copiar todos esses arquivos para cá. Só que com a seguinte diferença: a gente vai mudar tudo que estava de módulo export e require para import e export, né? Então aqui, onde tem esse atender, eu vou mudar para aqui, eu vou utilizar o import from, e aqui vou pegar o atender usando import export, show de bola. E aqui esse módulo.export vai ser o export default, né? Vou até fechar aqui, beleza? Aqui export function. Eu vou até mudar aqui para uma arrow function, né? Como eu já disse que eu prefiro. Export const. Qual era o nome dessa função? É atender, né? Então aqui vai ser o export const atender, que vai receber aqui uma arrow function. Isso. E aqui export const test, que vai receber teste. Show de bola, né? Então migrei esses dois caras. Aqui vai ser o export default na minha classe lead, né? Eu acho que eu mudei no lugar errado. Acho que eu mudei lá naquela. Eu mudei lá onde não devia. Acho que eu mudei aqui. Eu mudei aqui. Não era pra ter mudado aqui. Era pra ter mudado aqui. Show. Vou até deixar do jeito que estava antes, porque como esse código aqui vai para vocês conseguirem ler depois, é bom não estar cagado. Para vocês conseguirem executar. Show de bola. Import atender, helpers de atendimento. Show de bola. Notem que eu não preciso colocar o ponto .js aqui, só no navegador que eu preciso realmente colocar aquele ponto .js no import e export. Quando é no Node eu não preciso. E aqui no meu index.js eu vou deixar import. Opa! Ó, ele tá pegando aqui o meu leads.json aqui. Então vamos colocar aqui o leads.json também. Vou criar esse arquivo aqui. leads.json. E usar agora o modelo de import para pegar eles também. Aqui, ó. Import leads from leads.json. E aqui import lead from lead. Vamos rodar esse cara agora e ver se ele está funcionando mesmo. npm run dev, e olha só,
Tá, ele deu um erro, talvez. Ah, tá, pera. É porque eu botei o NodeDemonJSON no lugar errado. Ele tem que ficar dentro da pasta aula 15. Vou dar um clear. E agora sim. npm run dev. Tem alguma coisa errada nesse exec map? Deixa eu até ver aqui o que é, se eu tô esquecendo alguma coisinha. Ah, eu acho que eu tenho que dizer quais são os tipos de arquivo, né? Tipo, exec map, aí aqui eu coloco, vira um objeto, aí aqui onde tiver JS, aí eu uso o sucrazy node. Eu acho que vai ser isso o problema. Não tá sendo isso. Deixa eu ver aqui uma parada, ver aqui na documentação rapidinho, só para ver o que é que eu tô esquecendo. Tô aqui com a colinha aberta, né? Coisa rápida. Vou até cortar aqui, já para vocês verem já o resultado final. Simplesmente se resolveu sozinho. Tá, gurizada, era só reiniciar aqui a aplicação. Eu não sei o que estava acontecendo, ele simplesmente não estava entendendo. Né? Eu só reiniciei a aplicação e ele começou a rodar de boa. Né? Então já conseguimos aqui utilizar o import e export. Né? Mudamos aqui para usar o NodeDemonJSON, né? Tudo bonitinho aqui com execmap, JS, crazy node. E agora a gente conseguiu utilizar do npm para instalar várias bibliotecas aqui e conseguir ter uma melhor performance no nosso código. Porém, eu conseguiria também, pessoal, instalar bibliotecas globais utilizando o npm. E um exemplo de biblioteca global que a gente usa muito no digital é a biblioteca do Framework de Automações Universais N8N, que para instalar eu só preciso rodar o comando npm install -g, né? N8N. E olha que louco, gurizada. E só dele fazer a instalação, como é uma instalação no formato global, ele vai criar um comando novo na minha máquina. E esse comando vai permitir que a gente utilize o N8N, utilize as funcionalidades do N8N direto pelo nosso terminal. E eu vou mostrar para vocês que massa é o N8N e como a gente consegue usar JavaScript no meio dele. Beleza, gurizada, aqui já terminou a instalação agora do N8N, né? Já estamos com ele aqui instalado e agora a gente já consegue utilizar dele, né? Com o N8N instalado, ele fica globalmente instalado na nossa máquina como se ele fosse um programa do Windows. E para eu conseguir utilizar dele, eu rodo o comando aqui N8N start. Opa, sendo que o que acontece? Como eu estou utilizando o Windows, ele vai dizer que a execução desses scripts não podem rodar no meu sistema. Né? Então eu tenho que liberar o acesso a scripts customizados para o sistema operacional. Então eu vou rodar, para a galera que está no Windows, provavelmente vai precisar rodar esse comando também. Né? O comando é o set execution policy unrestricted. Só que vocês têm que copiar esse comando aqui e rodar no terminal administrador. Então, por exemplo, vocês abrem aí o terminal de escolha de vocês. Eu vou abrir aqui usando o Windows Terminal do Windows 11, né? Ou vocês poderiam fazer usando o PowerShell também, né? Que é clássico, mas eu vou fazer aqui usando o Windows Terminal, que ele já tem aqui um botãozinho bem massa. E quando eu clico aqui, ó, ele já aqui, eu seguro o Ctrl e ele já abre como administrador. Bem conveniente. Então já abre aqui como o administrador. Deixa eu até ver que ele não abriu como administrador, ele deixou só o que estava aberto já. Deixa eu tentar abrir direto por aqui já como administrador. Windows PowerShell, pode ser. Aqui, esse aqui tá como administrador. Beleza, agora foi. Show de bola. Tô aqui como administrador e agora eu vou rodar o comando aqui já direto. Set execution policy unrestricted. Rodei esse comando. Espera um pouquinho. Opa! Acho que eu escrevi alguma coisa errado. Set execution policy. Opa, faltou o U aqui. Execution policy. Aí eu vou clicar aqui o A para todos. Perfeito. Fiz esse comando. Aí ele agora já está permitindo. Eu só vou precisar fechar esse terminal e abrir um novo. Né? Aqui eu vou clicar para matar o terminal. E aqui em cima eu vou vir em terminal, novo terminal. Abri o novo terminal. Coloco ele lá na pasta da aula 15 de novo. E agora eu consigo rodar o comando N8N start. E olha só, ele já vai começar a rodar o N8N, né? Ele já iniciou aqui o processo, eu não posso parar porque ele está rodando toda a primeira inicialização e etc. Né? Ele terminou e agora já está rodando. Vamos lá, se eu vim aqui no meu navegador e entrar na minha localhost, né? Agora numa porta diferente, né? A gente está usando a 5500 para os nossos sites, agora a gente vai usar a 5678 para o N8N. Olha só, ele vai pedir para a gente criar uma conta, né? Essa conta aqui não é, a gente não está passando dados para eles, é mais para a gente conseguir acessar nós mesmos. Então eu vou colocar aqui o meu próprio e-mail,
é manuel@lisbon.com.br. No primeiro nome, Manuel, né? E meu último nome, vou colocar aqui Antunes. E vou colocar uma senha qualquer, tipo de 1 a 8. Ah, eu preciso. Tá, eu preciso ter pelo menos uma letra maiúscula. Então vai ser A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Beleza, ele vai pedir para você preencher aqui uma pesquisa, mas ignora. Né? Vou até ignorar aqui, vou só dar um continue. E pronto, eu já consigo agora criar os meus workflows utilizando JavaScript. Então, vamos criar, por exemplo, um workflow que utiliza aqueles dados que a gente salvou lá no nosso banco de dados, né? Para conseguir integrar com o N8N. A gente conseguiria, por exemplo, eu posso aqui fazer uma função, né? Utilizando um HTTP request, né? Aqui, ó. Vou utilizar aqui o meu primeiro, eu vou dizer que esse aqui vai ser executado manualmente, então na hora que eu clicar ele vai ser executado, né? E agora eu vou usar aqui o meu HTTP request para ele fazer uma requisição lá no meu Firebase, do mesmo jeito que eu fiz, por exemplo, aqui pelo Insomnia, né? Que pega um dado e eu vou pegar toda a minha lista de contatos, né? Então eu vou fazer uma requisição lá na minha rota contacts. Então eu vou pegar ela aqui e vou pegar o meu contacts.json, né? Vou colocar aqui e vou colocar contacts.json. Vai ser um método get do jeitão que está aqui. Se eu executar esse cara, olha só, ele já me traz aqui a minha lista de contatos. Perfeito. Agora o que é que eu vou fazer? Essa minha lista de contatos, ela vira um objeto, não vira uma lista, exatamente. Então, se ela é um objeto e eu quero transformar uma lista baseado nos valores, né, eu quero pegar esses valores aqui e transformar realmente numa lista, então eu vou usar um método que a gente já aprendeu, que é o object.values, né, que eu consigo pegar os valores de um objeto e transformar numa lista. Mas aí, Manuel, como é que você vai executar o object.values usando o N8N? Eu vou criar aqui um bloco de code, né, colocar aqui um bloco code, e aqui ele vai permitir que eu manipule o meu objeto, né, do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui esse for. Esse for aqui basicamente pega cada item e, por exemplo, adiciona algum campo novo nele. Mas nesse caso a gente não precisa necessariamente disso aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. Na verdade, eu vou até deixar para vocês verem o que acontece se eu rodo desse jeito. O N8N, ele manda pra gente no formato de lista, sempre. Então, tipo, é como se fosse um array com um único índice. Então, tipo, esse input all, ele meio que vai trazer todos os índices daquele array, sendo que esse array só tem um índice, né? Sempre só vai ter um índice. Então, meio que a gente está executando uma função para um array de um índice só, entendeu? Então, olha só o que, é que a gente vai fazer. Eu vou, ao invés de utilizar esse modelo aqui, eu vou usar aquilo que a gente já aprendeu, né, do map. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou const response, né, vai receber $input.all, né, .map, eu vou pegar os elementos, e aqui no meu map eu vou retornar o seguinte, o meu map ele tem uma propriedade chamada JSON, né, e eu vou pegar esse cara nesse meu const response e vou retornar, vamos ver o que é que sai de lá. Ele meio que retornou a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Porque esse JSON aqui, a gente consegue manipulá-lo. Então, esse JSON é o objeto. E para a gente conseguir pegar os valores desse JSON, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero retornar daqui de dentro o meu object.values do meu el.json. Object.values do el.json. E esse cara aqui já vai me retornar agora uma lista. Olha só, agora sim é uma lista. Se eu vir aqui, é um array, olha só. É um arrayzinho bonitinho com os meus elementos. E isso facilita eu trabalhá-los como lista mesmo. Né? Então, eles estarem como lista me ajuda a trabalhá-los como lista. Né? Torna o meu processo bem mais fácil. Então, tá aqui. Por exemplo, se eu preenchesse esses caras aqui, eu podia fazer alguma coisa com eles. Então, eu estou usando a minha própria automação. Digamos que ao invés de eu rodar quando eu clicar no execute, digamos que eu quisesse rodar de 30 em 30 minutos ele para enviar um e-mail. Então, eu colocaria um bloco aqui de envio de e-mail. Podia ser um MailChimp da vida, ou então um Mandrill, ou a própria API do Gmail, né? Ou um SMTP padrão. Né? Então, digamos assim, eu poderia fazer que ele pegasse os elementos daquela lista, aqui ó, que ele trouxe, e enviasse um e-mail para cada um deles para a gente fazer o nosso e-mail marketing. Ou então, eu poderia ir além. A gente poderia fazer o fluxo que a gente fez lá no JavaScript, né? Lá naquela interação para, pô, o cara é DDD82, ele vai fazer uma coisa. Então vamos lá, vamos fazer esse fluxo. Então tá aqui. Tá aqui o código, recebi o HTTP request e aqui eu vou fazer um if, né? Um condicional, em que eu vou verificar
se o telefone dessa pessoa aqui é 82. Então, mesma operação. Olha só. Eu até coloquei errado aqui. Espera aí. Um momento, deixa eu só até apagar esse if, vou colocar um novo. Se, né? Aqui vou adicionar uma condição, que é um boolean, né? Que tem que ser igual a true. Então, se o meu telefone, vou até puxar o telefone para cá, ó. Se o meu telefone, né, ponto includes, né, o meu DDD 82, olha que legal, galera, a gente transformando agora o nosso sistema em realmente código, né, em realmente operação para marketing. Então, tá aqui. Se for alguém de Alagoas, né, na minha lista, no caso não é nem Jason na posição 0, acho que ele não está tratando isso aqui do jeito correto como lista. Pelo menos ele deveria estar fazendo. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu dar um map nesse cara aqui, para retornar o ZL. Ah, tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou retornar aqui response na posição 0. Isso resolve o meu problema. Aí ele agora vai tratar como lista direitinho. Porque como só tem um elemento mesmo, era isso mesmo. Pronto, agora sim. Então, ao invés de eu usar JSON na posição 0.telefone, eu uso só JSON telefone. Então, se no meu telefone ele tiver o DDD 82, aí ele vai fazer uma coisa que ele mandaria para o meu WhatsApp Marketing. Eu poderia fazer esse WhatsApp Marketing usando Twilio, né? Usando alguma ferramenta de WhatsApp Marketing, né? Então aqui eu poderia selecionar, né, SMS via WhatsApp, aqui ó, to WhatsApp. Eu executaria aqui o meu if, né? No caso, ele daria false no if, né? Então ele não traria para cá, porque os únicos elementos que a gente tem aqui são falsos, né? Então aqui está sem dados. Mas vamos adicionar agora um elemento lá na nossa aula 14. É na aula 14 ou era na aula 3? Eu não vou lembrar agora. Era na aula 3, perfeito. Eu vou até tirar esses caras daqui. Show. Aí aqui eu vou enviar aqui um cara DDD82. Vou enviar aqui, por exemplo, nome. Manuel Antunes. E-mail. Vou colocar aqui Manuel Antunes @lisbon. No caso, manuel@lisbon.com. lisbon.com.br. E o telefone. Aí aqui 82, né? E o meu telefone lá. 99. Enviar. Salvou lá na minha lista de contatos. E agora, se eu vier lá no meu N8N e pegar de novo essa requisição, olha só, vou executar de novo, ele vai vir junto. Olha que maneiro. Então, veio junto aqui o DDD82. Então, se eu passar aqui por esse if, ele vai ter alguns que vão dar true, né? Alguns que vão passar pela execução. Olha só, veio aqui o Manuel @Lison, mas o Manuel Nascimento não veio. Ele passou por aqui, chegou na minha API da Twilio, e agora eu posso mandar aqui um WhatsApp para ele a partir do meu número, né? Que seria, eu vou colocar um número aqui, né? 82 999999. Pronto, aqui, fechou? Configuraria a minha credencial lá da API da Twilio, tudo bonitinho. Eu não vou fazer isso agora. E mandaria uma mensagem, né? Que mensagem eu mandaria? A mensagem lá do nosso atendimento. No caso, eu vou mandar aqui uma mensagem de atendimento. Bem-vindo ao nosso sistema. Perfeito? Mandei ele, então ele já recebeu aqui o meu WhatsApp Marketing. Mas vamos lá. Ele não caiu no meu primeiro if, né? Ele não é alagoano, mas eu quero observar aquela outra condição de se ele é paulista ou carioca. Então eu vou ter aqui um segundo if, né? Em que eu vou verificar se esse cara, vou adicionar aqui condições, né? Que vai ser uma condição boolean de novo, né? Em que eu vou verificar se esse cara é paulista ou carioca. Então eu vou vir aqui. Então se o telefone dele includes, né, 11 ou Jason telefone, diz na posição telefone, ponto, includes 21, né? Se qualquer uma dessas duas condições forem atendidas, aí ele vem para o true ou para o false, né? Então, digamos que se ele vier para o true, aí ele vai para a minha esteira de e-mail marketing, né? Aqui utilizando uma ferramenta de e-mail.
né? Vou usar aqui o próprio e-mail via SMTP. Vou adicionar aqui uns caras de São Paulo e do Rio só para facilitar. Vou adicionar aqui um cara 11, né? E um cara 21, né, na minha lista, com os mesmos nomes, não tem problema. E agora a gente vai testar, vai fazer a requisição lá no banco de dados, pegou os dados do banco de dados. Perfeito, estão vindo aqui bonitinhos. E agora eles vão cair nessa segunda esteira aqui. Eu vou dar um execute node para ele pegar todos os dados desde o início. E ó, passaram dois, que foi o 11 e o 21. Chegaram esses dois aqui, eles caem na nossa esteira de e-mail. Então aqui, ó, eu vou chegar e vou enviar para o e-mail das pessoas. Do e-mail no reply, ou seja, não responda, @lisbon.com.br. Configuraria minha credencial SMTP, agora não vou configurar. Né? E enviaria aqui um texto. Olá, seja bem-vindo ao nosso produto. Você de São Paulo ou do Rio. Fechou? Beleza. Tá aqui, já estou enviando o e-mail e enviando o WhatsApp. Eu conseguiria, por exemplo, aqui na Twilio, simplesmente ir lá, criar uma conta na Twilio, eles vão me passar os dados das credenciais. Eu colocaria aqui e já funcionaria. No e-mail, eu configuraria a minha esteira de envio de e-mail ou com SMTP. Eu recomendo vocês usarem, por exemplo, o MailChimp, né? Ele tem planos bem interessantes, né? A API do MailChimp. Você configuraria a credencial do mesmo jeito, né? E aqui, configuraria aqui o nome da pessoa, o e-mail e o status aqui no caso que é o subscribed, né, para ele. E aí ele faria o envio de e-mail, né, da pessoa e etc. Configuraria a credencial, tudo bonitinho. E aí o MailChimp já faria o processo de enviar o teu... No caso, eu acho que esse link name ID aqui é o teu ID do teu e-mail lá no MailChimp, né? No caso aqui, você teria várias operações aqui que você faria de qualquer jeito. Pode ser o MailChimp, também tem o SendGrid, né? Já que a gente está falando aqui da Twilio. Tem o SendGrid também da Twilio. Aqui, ó, para enviar e-mail via SendGrid, né? Então eu posso aqui enviar um e-mail, né? Send e-mail, aqui com esse e-mail aqui. Aí aqui o nome da pessoa que... Esse aqui é o sender e-mail, no caso aqui seria a pessoa que está enviando o e-mail, que seria noreply@lisbon.com.br. O nome da pessoa que está enviando seria Equipe Lisbon. A pessoa que está recebendo aqui é o e-mail. O subject é bem-vindo. E o template aqui a gente poderia mandar via template dinâmico lá do SendGrid ou simplesmente mandar um texto aqui. Bem-vindo, você de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui S maiúsculo, P maiúsculo. O SendGrid, ele tem uma ferramenta muito legal de você estar construindo os seus e-mails, arrastando, soltando, ele é bem bacana, né? E ele gera no final um e-mail bonitinho para você estar conseguindo utilizar. E aí, no final, tudo que você tem que fazer é configurar as credenciais da Twilio e do SendGrid, que você consegue criando contas lá na Twilio e lá no SendGrid, já com as funcionalidades prontinhas, e a tua esteira estaria perfeitamente funcionando, utilizando do JavaScript moderno, usando as melhores práticas e utilizando a melhor biblioteca, o melhor framework de automatizações para sistemas do mercado. Então existem infinitas possibilidades que o N8N possibilitam para a gente, inclusive quando você tem uma boa visão de marketing, uma boa visão de mercado, uma boa visão de automatizações, e isso aqui é só um dos poucos exemplos de automatizações incríveis que o N8N dá. Vou até substituir o meu inicial, para ao invés de ser manual, eu rodar a cada 5 minutos essa esteira aqui. Então, tipo, de 5 em 5 minutos, usando esse schedule trigger, né, que ele vai, a cada 5 minutos, executar esse cara. Então, minutos 5 vai efetuar aqui essa lista. Aí o que acontece? Depois que eu faço o meu contato para eles, eu podia, por exemplo, salvar lá no meu banco de dados que o contato foi feito, né? Mandar aqui um outro request na API alterando o banco, dizendo que foi feito, tudo bonitinho. Então, existem várias possibilidades para o que a gente pode fazer utilizando o N8N junto com o JavaScript, e eu sou muito animado em falar sobre isso porque o N8N é uma coisa que me ajudou muito a escalar nos meus negócios e eu tenho muito para compartilhar lá na minha comunidade, lá dentro do nosso Discord. Se você ainda não faz parte do Discord, em todos os links das aulas tem aqui o link da nossa comunidade, é só você entrar para você também entrar nesse maravilhoso mundo do N8N e do JavaScript para automatizações
no marketing digital. Então, galera, a gente aprendeu durante esse treinamento muita coisa, realmente muita coisa sobre JavaScript, muita coisa sobre marketing digital, e eu queria que vocês compartilhassem um pouco mais de tudo que vocês aprenderam com outras pessoas que estão a fim de entrar nesse mercado. São pessoas que estão querendo aprender a programar, mas ficam presas, né? Pô, eu tenho que aprender tecnologia X, tecnologia Y e nunca aplico nada para o mercado. Eu só aprendo umas paradas onde eu posso virar funcionário de empresa X, empresa Y, mas eu tenho uma visão diferente, que nós devs, ou então também pessoas no marketing digital, utilizando o JavaScript para escalar no mercado, a gente consegue melhores voos do que só trabalhando sozinho com algo que não escala, beleza? Então, gurizada, compartilhem esse vídeo, compartilhem a comunidade, entrem na comunidade, façam parte de tudo isso que é o JS do digital, beleza? Valeu, gurizada, muito obrigado por terem assistido essa aula e até a próxima.